a gente só vai entender o Brasil se a gente entender essa história de mais de 3 séculos de escravidão, tá? Que chega até os dias de hoje. Muito bem, vamos para frente para outro tema, então, da aula de hoje, que seria sobre desenvolvimento. Vocês leram esse texto aí, pessoal? Querem comentar? Vamos fazer uma aula invertida, né? Eu socializei o texto com vocês, para vocês começarem a falar. E aí a gente vê se a gente vai até 5h15, tá, pessoal? Esse texto aí, se não der tempo, eu passo a atividade para a próxima aula. Fica só esse texto, só sobre desenvolvimento, e a próxima aula a gente termina de debater ele e mais a atividade, tá? Vamos lá, alguém quer comentar do texto, começar comentando? E aí? Professor, o que eu entendi do texto, assim, como a gente pega para analisar ali, ele é de 2010, ele vai retratar bem, assim, essa questão da transição ali para a agricultura moderna, se for colocar num negócio geral, assim, numa visão mais geral, né? Bem interessante, assim, né, tem alguns pontos que eu anotei aqui, porque ele realmente fala aqui, né, e retrata principalmente a questão que, tipo, antigamente, no meio rural era bem mais voltado para, tipo, a intenção de vida, né, as questões de custo, essas coisas assim, né, não tinha tanto luxo, não tinha, tipo, energia elétrica, essas coisas assim, ou seja, era muito mais sofrido antigamente, né, e no texto aqui ele vai passando, então, e colocando, assim, elencando, né, como assim, se fosse uma transição do meio da agricultura mais retrógrada para uma agricultura moderna. Foi basicamente isso que eu entendi desse texto, né? Daí falando também dos movimentos ali que aconteceu e tal, e bem bacaninha, assim, bem top. Ele foca a partir, principalmente, do contexto década de 90 para frente, né? Ele vai fazer uma crítica e trazer autores que fazem uma crítica à Revolução Verde, que foi o forte da Revolução Verde 60, 70 e aí início dos 80, né? Dos anos 80 no Brasil, né? Acho que essa parte ele foca. Mas o que mais vocês viram aí, pessoal? Que o texto traz aí sobre desenvolvimento, sobre o debate. Tem coisas que vocês viram nas aulas anteriores? Como é que vocês lembram aí? Todo mundo leu? Além do Bruno. Vamos lá, fala, o pessoal, fazer apontamentos, então vamos falando aí. Professor. Fala, Diogo. Pegando um pouco o contexto aqui da região, como você falou, né? Estava conversando com o pessoal da Epagre ali, os mais antigos. Vamos dizer que antes da Epagre era a Caresc aqui na região, né? Pelo que a gente via, na década de 80 teve muito êxodo aqui da região, né? Que o pessoal derrubava o mato e a terra ficava improdutiva, teoricamente, né? E vazavam para as cidades grandes, né? E a gente vê ele até pelo texto ali, e analisando o que os caras falaram, né, o pessoal da IPAG, que o governo começou a incentivar a pesquisa em cima para tentar segurar esse povo aí, né? E segundo eles ali, um dos maiores trunfos assim, que eles tiveram, que o pessoal desmatava e não produzia mais. Aí o maior trunfo que eles tiveram foi a colocação de calcário, de fertilizantes, né? Aí depois que conseguiram segurar mais o pessoal. E, tipo assim, falando na década de 90, como tá ali no texto, a questão do Pronaf, né? Eu lembro que em 94, 93, tinha um chamado Banco da Terra, que até aqui em Majorvieira muitas pessoas conseguiram adquirir lotes de terras e até hoje pagam. E é um programa que o governo acabou tirando do seu... Não tem mais esse programa, né? E então muitas famílias conseguiram se assentar com esse programa, a compra de máquinas também, até me lembro que o meu pai, em 94, comprou um trator e a gente tem até hoje essa máquina e a gente paga essa máquina até hoje, então foi subsidiado totalmente, sabe? E acabou totalmente como é que é, esses programas bons que tinham no passado, né? Mais ou menos isso aí, professor.
Isso, aí se for comparar com a realidade, porque o texto é 2010 era governo, que governo que era, hein, pessoal? É Lula ou Dilma? Dilma. Primeiro governo da Dilma, né? Isso. Então ele está escrevendo num contexto aí que é bem diferente, né? De lá para cá mudou, né? Alguma coisa, né? Se bem que em 2007, 2009 e 2008, que ele fala aí do texto, que o Pronaf tinha 9 bilhões no seu orçamento, né? Hoje, da safra de 2020 para 2021, por mais que o governo atual faça cortes em várias áreas, né, que a gente sabe, né, inclusive na educação, né, tem 33 bilhões, né, para a safra do Pronaf 2020 e 2021. Então, você vê que, independente do governo, o Pronaf se tornou uma política de Estado, né, de desenvolvimento rural, ligada à instituição Estado e não governos que vêm, que vai, que às vezes vão, eu tiro isso aqui não é minha cara, isso aqui não sei o quê, que fica, às vezes, usando para se promover politicamente, ou tanto de esquerda como de direita, não importa. Mas a questão é que o Pronaf se fixou, isso foi uma conquista da população. Fala o Semir está falando, quem falou mais aqui, vamos ver os comentários. A Sandro, Finame também existia aqui na região. Finame era uma forma de financiamento, é isso, Sandro? Que era esse? Muito bem, então, crédito rural, né? Portanto, Alcimir, em contexto com o que o Diogo falou, e contexto, meu avô conta na época que era bem piá, muitos derrubavam árvores históricas apenas para ver o tombo. Pois é, né? Aquelas araucárias, às vezes, centenárias, né? Pois eram em barrocas que não se conseguiam tirar com cavalos, mas tais pessoas gostavam de ver árvores grandes caindo, pois fazia bastante barulho e ia limpando o mato. Pois é. Aí, às vezes, o sinônimo de progresso, desenvolvimento, é aquela questão de você limpar o terreno para a agricultura no formato de monocultura. Mas a gente sabe que na região também, né, principalmente descendentes poloneses, ucranianos, o sistema de faxinais que tem mais no centro-sul aí do Paraná aí, e as caívas aí, né, na região, né, é você manter, criar gado e às vezes plantar, às vezes certos plantios, erva mate, coisa e tal, no meio, preservando a natureza. E aí que vem a noção de desenvolvimento mais sustentável. Né? Quem mais quer falar, pessoal? O Sandro falou, todas as lombas aqui na região já foram um dia pasto ou lavoura. Pois é. E sem contar a questão do fumo, né? Também que é bem, que hoje é floresta. Hoje tem a... Hoje é floresta, você fala do reflorestamento, é isso, Sandro? Né? Não? Do que é, então? Fala no áudio, que aí explica melhor. Que antes, assim, tipo, qualquer capoeira, qualquer barranco, virava roça de milho, feijão, essas coisas. Aí depois, quando veio Iamar, veio essas coisas, veio o equipamento, não tinha como você trabalhar nesses morros, não compensava. Então, foi deixado, hoje tem árvore ali, enorme. Mas daí foi ido para as áreas mais planas, que daí é mais fácil trabalhar. Sim, sim. Pois é, e aí tem isso também, né? Às vezes a pessoa deixa só a parte de floresta nas partes mais, né, ou de rio, ou de alguma coisa assim, né? E que, na verdade, a preservação tinha que ser maior, né? Financiamentos foram grandes, o senhor está falando, a importância para o agricultor, entretanto, inúmeras vezes não foi dado o apoio necessário para explicar quando se deveria utilizar. Muitos desses agricultores possuíam uma pequena área de terra e adquiriam equipamentos que valiam mais que os terrenos que possuíam, motivo pelo qual tinham que vender tudo, porque deixar hipotecado, né, o que tinham, e vir para a área urbana, pois não conseguiram mais se manter na agricultura. Você nem hipotecado, mas para aquele valor de honestidade do agricultor, de honrar com as dívidas, acaba vendendo para pagar banco, financiamento, coisa e tal, né? Muito bem. Essa é uma questão aí importante também de ser ressaltada. Essas coisas que vocês já estão falando já vai um pouco na direção do exercício que eu vou passar para vocês para a próxima aula, tá?
que acho que vocês teriam que pensar. Eu vou apresentar depois aí o exercício, que é o último, um exercíciozinho, daí para vocês refletirem nesse sentido. Que mais do texto aí? O que viu mais do texto aí, pessoal? Mais coisa? Eu li o texto aí, fiquei até 3 horas da manhã lendo esse texto aí. Li tudo e fiz um esqueminha aí também, mas eu quero ver o vídeo de vocês. Chamada aula invertida. Vamos lá? Quem mais leu? Quer comentar? Posso falar? Pode falar, Samanta, faz favor. De 1990, o Estado via o âmbito rural como uma sociedade atrasada. Então, isso era um problema para o Estado, porque ele tentava modernizar o âmbito rural. E a partir do momento que o governo se encontrou numa situação econômica totalmente perdida, ele começou a reavaliar essa questão. E aí ele começou a dar foco para o âmbito rural, seja principalmente para o pequeno produtor rural, né? Tentando arranjar formas dele conseguir se estabilizar e conseguir crescer, tudo. E hoje em dia isso é muito diferente. Claro que a agricultura demanda de mais esforços do Estado, mas o Estado, desde a década de 1990, ele mudou muito com relação a essa visão do âmbito rural. E hoje em dia, como acho que foi o Bruno que comentou ali, o âmbito rural ele não é só aquela coisa a só produzir. Hoje em dia é totalmente diferente. Você consegue trabalhar com agricultura, mas você consegue levar uma vida que antes era considerada só do âmbito urbano também, né? Isso mesmo, né? E, a questão de você... essas fronteiras rural e urbano, elas são mais pequenas, digamos assim, são mais dissolvidas, né? Então tem até uma parte do texto que ele aborda um pouco isso, né? Mas o que mais, pessoal? O que mais? Essa questão de você ter o que as pessoas do urbano têm, né, no rural é importante, né? Ter acesso à internet, ter acesso à educação, saúde, à política, né, para os municípios, né? Vejo que o Brasil tem vários municípios pequenos que podem ser considerados como municípios rurais, né? Isso tudo é uma conquista maior na década de 90. E um bem-estar muito melhor isso, Bruno, do que da cidade. Se for ver em alguns, claro que não dá para a gente idealizar e generalizar, né? Tem, às vezes, alguns lugares que o acesso é bem difícil, mas tem, principalmente o periurbano, esse rural que não é tão longe do próprio urbano, o acesso a várias coisas é muito grande né? Meu pensamento, Gabriel, está falando, é basicamente o mesmo da Samanta, pelo que deu para tirar do texto. Certo. Hoje em dia, no meio rural... Tá. Deixa eu só ver que o Márcio fala... Deixa eu só ver o que o Márcio escreveu, daí você fala, Samanta. Lendo o texto, tive o entendimento que 1990 foi um grande marco para a agricultura, pois antes, a agricultura principalmente familiar, né? Os estudos eram muito limitados, pois eles acreditavam ser algo mais do Estado. Depois dos anos 90, os estudiosos voltaram para o campo para entender melhor a situação, e foi então que surgiram os programas que beneficiaram os agricultores. Isso, os estudiosos tiveram um papel importante, falou lá no texto, né, também, né? Também percebi que eles estavam preocupados com o pequeno agricultor para a sua produção fosse comprada pelo Estado para uso na alimentação escolar. Isso. Também tem um grupo de pesquisadores aí que ajudou a fomentar certas políticas públicas, com o PNAE, PAA e tal. Fala, quem queria falar? Samanta, Josiane, não? Eu fiz uma reflexão ali sobre o texto, e em um certo momento, acho que ali na emergência do debate sobre o desenvolvimento rural no Brasil. E ele diz que a agrária ela foi contra essa intervenção do governo para os pequenos produtores. E ela resistiu por muito tempo, mas chegou um momento que ela teve que ir na onda e aceitar o que estava acontecendo. E eu acho que essa questão é uma questão assim de rivalidade entre essas dois segmentos da mesma área, o pequeno produtor rural e o grande. Então, quando os dois se unem, você consegue políticas públicas que são voltadas não só a um, mas que vai beneficiar o todo,
Mas ali diz também que essa rivalidade, entre aspas, ela acabou gerando o agronegócio. E o agronegócio, ele só surgiu porque existe essa certa, não rivalidade em si, mas em você buscar ser melhor do que o outro, e cada um tem um diferencial. E, querendo ou não, isso é uma coisa que hoje em dia é o que sustenta o país, porque ela ajudou no desenvolvimento do país, o país conseguiu se reerguer graças a isso, e atualmente a agricultura é um dos pilares mais importantes que o país tem na questão econômica. Viu, Samanda, esse debate é um debate grande, né? Na academia é feito, né, esse debate, e ele não se extingue hoje também, só o conceito, o que é o pequeno produtor, o que você vai chamar esse bicho, digamos assim, entre as bichos, né, claro que não é bicho, é ser humano, né, mas esse ornitorrinco social, digamos assim, que ao mesmo tempo é patrão, é empregado e é trabalhador, né, que seria o agricultor, o pequeno agricultor, né, que trabalha com a sua família, na sua própria terra familiar, né? Se você conceitua ele levando em conta só o econômico, só a produção, você coloca, não, ele é só um micro produtor, tem menos terra que o grande produtor, e os interesses seriam os mesmos, tá entendendo? E aí, a mesma coisa que você vai pensar de desenvolvimento para o grande, que tem terra perdida de vista, você vai pensar para o micro fundiário, que tem ali só 1 hectare de terra. Então, aí começou-se a pensar, não, pera lá, né? Vamos chamar eles de camponeses, mas os camponeses eram lá da Europa, da época feudal, né? Eles são os mesmos camponeses. Lá na Europa, os caras, os intelectuais lá estão refletindo, são os mesmos camponeses? Não são, são agricultores mais modernos, mas tem a história, e a história de luta, de resistência dos camponeses que existiram, todo um sistema feudal, e chegam até o modo de produção, a nossa atual, que é da sociedade capitalista. Tem toda essa discussão aí que tem que pensar que vai para além do texto, né? Agora não dá para colocar, como você falou assim, eles se unem. Tem questões que se unem, mas tem questões que divergem, que são interesses específicos e que tem que ser olhado de maneira específica nesse debate aí, político, ideológico, de paradigmas, de modelos de desenvolvimento, né? Qual o tipo de modelo de desenvolvimento que a gente vai querer para o país? A agricultura familiar vai falar uma coisa, o sem terra vai falar uma coisa parecida, às vezes se identificando mais com a agricultura familiar, mas não é às vezes bem a mesma coisa. Os grandes produtores vão falar outra coisa, os indígenas vão falar outra coisa. A gente quer um desenvolvimento nessa direção, então são, como você, o espaço da política, o espaço do debate, isso é tudo debate, né? É que vai tentar chegar a consensos e a bons termos, né? E assim vai se fazendo os atores, né? O Estado vai entrar como um mediador disso e vai tentar responder, tanto recursos para esse setor, os pequenos agricultores, mas um tanto para os grandes, um tanto para a política indígena, outro para as mulheres que estão também ali gritando, pedindo, os jovens, a primeira terra, o Banco da Terra, a reforma agrária tem que fazer por Banco da Terra, eles compram, é mais justo comprar, assim como os colonos pagaram, né, claro que pagaram de forma irrisória os terrenos que tiveram quando chegaram aqui no Sul, e assim, os escravos indígenas também não tiveram acesso a terras, né, tem essa questão. Então, tem todas questões aí que são problemáticas, né? A gente não pode pensar assim que são todos iguais, né? Se a gente pensa de forma homogênea, quando a gente vai pensar quanto técnicos, vocês enquanto técnicos, ou enquanto elaboradores de políticas públicas, numa Embrapa, numa Emater, né, ou em qualquer lugar que vocês estiverem pensando, vocês têm que pensar quem são esses caras, as particularidades deles, a singularidade deles. Então, como a gente sabe quem eles são? Pesquisando eles, conversando com eles, ouvindo eles. Entendeu? Acho que um pouco o texto traz um pouco isso. O que mais quer falar? Mais alguma coisa do texto? Posso, professor? Fica à vontade. Tá, então no texto vai ter outras
coisas. Ele vai falar do agricultor como sendo um empreendedor, que já trazem isso há gerações, digamos, na família. E também vai ter algo lá, um tópico como o novo rural brasileiro, que ele vai dizer que o rural que a gente tem hoje não é o mesmo de antigamente. Hoje a gente tem a diversidade e existem pessoas morando no rural que não trabalham aqui. Por exemplo, dentro da família, o marido é agricultor, a mulher é professora. Então, eles estão saindo para trabalhar, mas estão voltando para o rural. Está tendo essa diversidade. O novo rural brasileiro, que seria o projeto urbano, né? É isso? Do José Graziano da Silva. Então, você vê que são debates, né? Eles trazem vários. O Sérgio Schneider, que é da URGS, né? Eu conheço, inclusive, o Sérgio Schneider, eu estive num congresso de Sociologia Rural lá em Pernambuco, Porto de Galinhas. Isso foi em 2010, foi na época que ele publicou esse artigo mesmo. E aí eu conheci ele lá. E ele que escreve esse artigo aí, então ele vai estar fazendo essa síntese desse debate, que é importante para a gente se apropriar, né, para a formação de vocês. É claro que para frente vocês vão ver isso, acho que em economia, alguma coisa, mas mais para frente vai ter uma disciplina sobre isso, políticas públicas, que vai ser focado mais na questão do debate. Então ele vai trazer vários grupos de pesquisadores, aí são pelo menos 4 abordagens. Ele fala que tem mais abordagens, mas uma das abordagens é essa do Graziano, do projeto urbano, em que essa distância entre o rural e o urbano, por isso que fala rurbano, né? Há um processo de urbanização. Como não tem terra suficiente para a pessoa trabalhar, às vezes o pequeno agricultor, como a tecnologia avançou e às vezes libera a mão de obra, não precisa tanta gente agora para estar trabalhando, né, no campo, as pessoas têm que ter alternativas, e então às vezes mora no campo, mas trabalha na cidade de forma parcial, metade do tempo. Às vezes o cara no município rural, é carteiro, mas tem o seu sítiozinho, mora ali no sítio, depois do trabalho ele vai cuidar, tirar leite, ele vai cuidar da plantação, e assim vai. Então é a ideia de você se manter na agricultura através das atividades não agrícolas, da pluriatividade, né? E também ele fala que é importante as políticas compensatórias, né? Também, a gente vai ver isso aí também. Quem mais? Quem mais vocês viram aí? Quem mais quer falar? Vamos então, acho que eu vou apresentar, já é 5 horas, né? Vamos ver se a gente vai até 5h15. Eu vou apresentar uma parte do que eu li, então, e aí vocês vão comentando também. Se quiserem, eu vou ser bem breve. Eu fiz um fichamento, as partes das letrinhas pequenas, não vou me deter nas partes da letrinha pequena, só nos tópicos, tá? E aí, se não der tempo, a gente vê mais um pouco, discute mais um pouco. Esse texto é bem denso, tem bastante informação, acho que é importante a gente discutir ele bem, né? Daí a aula que vem também, tá? Aí vocês leiam, quem não leu, né? Ou alguém que leu, não entendeu muito, quiser reler, aí fica o mesmo texto para a próxima aula. Então, só apresentar para vocês aqui, então, o que eu fiz aí, tá? Vocês estão conseguindo enxergar aí, pessoal? Estão vendo? Alguém fale. Agora sim? Sim. Beleza. Então, esse texto eu trouxe para a gente debater o tema que é na ementa ali, fenômenos sociais do desenvolvimento rural. Então, eu tiver DR, não é doutor não, né? Doutor Wilson não, é do desenvolvimento rural, tá? Então, desenvolvimento deve ser entendido como o que o texto traz, que eu achei bem interessante, como um processo de mudança social. Você vai mudar a vida das pessoas, né? E como foi falado pelo Bruno antes, a questão de modernizar a vida das pessoas. Tinha uma noção, principalmente da década de 70, de levar o desenvolvimento rural enquanto uma intervenção do Estado para regiões que são pobres. Então, a tal da SUDENE lá no Nordeste, né, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, ou regiões pobres em que o Estado desenvolvimentista, né, ligado ao regime militar, fazia muito aquelas frentes de trabalho e coisa e tal, né. Então, tinha esse lance do desenvolvimento muito ligado a isso. Com o tempo, essa concepção de desenvolvimento foi mudando,
e foram se agregando outras dimensões, né? Pensar o desenvolvimento de forma um pouco mais global, né? Não só desenvolvimento econômico, ó. É atrasado quem é pobre, é atrasado quem não é desenvolvido, quem está em más condições, sei o que, não é só isso, ou quem não tem acesso à economia. Você pode plantar fundo, acabar com a sua saúde, ter seu caso, um monte de bens de consumo, mas no fim da vida você está ali, esgole, chega a 50, 60 anos, parece que você tem 80, ou se chegar a isso. Então isso é desenvolvimento? Então tem que se pensar um desenvolvimento humano, de forma que tenha qualidade de vida englobada nisso, né, e preservação da saúde, do meio ambiente, várias questões, que aí é a ideia de desenvolvimento sustentável. Então, a partir da década de 90 vai se mudar um pouco essas questões e vai ser favorecido uma agenda de desenvolvimento, porque antes só ficava preocupado com inflação, Sarney, eu lembro da década de 80, era criança, tinha muito isso, o trabalhador recebia um salário no início do mês, ele tinha que ir lá já comprar tudo na feira, no mercado, porque se ele esperasse até o fim do mês, o salário dele já valia menos, né? Então, tinha um problema que às vezes não conseguia, a agenda do país era a inflação, não conseguia pautar a agenda do desenvolvimento. Então, a partir da estabilidade, então, alguns aspectos que ele traz aí, que são favoráveis para o desenvolvimento a partir dos anos 90, a questão da estabilidade econômica, que foi a partir do Itamar Franco, aí o Fernando Henrique, o FHC, Fernando Henrique Cardoso, que é sociólogo também, ele foi ministro do Itamar, vocês não devem lembrar muito, mas foi mais ou menos assim, ele foi ministro da Fazenda e depois fez o Plano Real, e depois isso ajudou ele a se eleger, e ele se manteve essa questão dos dois governos dele, da questão da estabilidade da moeda, e isso favoreceu, então, a se pensar mais na agenda a questão do desenvolvimento. E também a Constituição de 88, uma prévia antes dos anos 90, a aprovação da Constituição de 88, que foi uma das constituições chamadas cidadã mais democrática que teve, né, no país, discutindo as grandes diferenças, fez com que também repassasse muitos recursos para os municípios e municípios pequenos, inclusive municípios rurais, a ideia de municípios entes federados, que fala o texto ali, né. Então, quem é de Major Vieira aí, acho que é o Alcimir, né? Quer ver? Quem que é o vereador lá em Major? É o Alcimir, né? Então, acho que deve estar... Isso deve estar a parte disso aí, né? Essa questão de repasse de verbos para a educação, para a saúde, né? Sim. E é muito ligado a essa descentralização política para municípios, não fica na esfera do federal e do estado, fica dá mais poder, mais recursos para os municípios fazer essa gestão. Isso é importante. Quer comentar alguma coisa, Samir? Não? Se quiser comentar, pode comentar. Tá tranquilo, né? Vamos para frente. Segundo aspecto, que também está ligado a isso, a questão da mudança na sociedade civil brasileira, então, uma democratização mais, você começa a ouvir mais a sociedade civil, os movimentos reivindicativos, eles não vão ser só de reivindicação, como se tinha na década de 80, que para democratizar a sociedade teve muito movimento de reivindicação, né, e tal, né, Diretas Já, e vários movimentos, tanto na zona urbana como na zona rural. Nasce o MST em 79, né, vejam bem, tem movimentos pequenos agricultores, vários movimentos que vão surgir aí no final da década de 70 e os anos 80, e eles, além de só de protesto e reivindicar, eles vão propor também, vão ser propositivos, e aí na década de 90 também vai surgir as ONGs, chamadas ONGs, que é a Organizações Não Governamentais. Alguém está falando aí? O que está o áudio aí? Obrigado. Diogo. O Diogo está com o áudio ligado, é fogo, viu? Vamos para frente. Estão vendo aí? Então, o segundo aspecto seria essa questão aí dos movimentos serem proativos, propositivos, ajudarem a resolver os problemas também, sinalizarem para o Estado isso é interessante. E aí vai ajudar na agenda de desenvolvimento rural, ó, vão sinalizar, ó, aqui está precisando, aqui que resolve é a reforma agrária, mas não adianta só a reforma agrária jogar os caras na terra, tem que ter crédito, tem que ter calcário, tem que ter assistência técnica, mas eu não queremos qualquer assistência técnica, que vem os caras aqui que são
grandes fazendeiros, a gente quer os caras no assentamento aqui, sei lá, assentamento do Sem Terra, do MST, politizados, que trabalhem com cooperação, com o coletivo, não sei o que. Então, tem todas essas demandas aí dos movimentos que vão propor a agricultura familiar também, a CONTAG, né, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, que aí vai surgir políticas de crédito, e em 96 surge o PRONAF no governo Fernando Henrique Cardoso. Outro aspecto que ressalta que são favoráveis ao desenvolvimento, o terceiro aspecto, a partir dos anos 90, desenvolvimento rural, é a incorporação da noção de sustentabilidade e meio ambiente, que é a discussão lá da ECO 92, que aconteceu no Rio de Janeiro, a partir das organizações das Nações Unidas, e que vai interferir em várias, tanto para intelectuais da academia, como também os elaboradores de políticas de desenvolvimento, tá? Então, o meio ambiente vai estar na pauta desde então, cada vez mais. A preocupação com o meio ambiente, né? De forma sustentável também, que a ideia de sustentabilidade, que eu acho que vocês, desenvolvimento rural sustentável, acho que é interessante vocês pesquisarem o que é sustentabilidade, terem isso com vocês na formação de vocês, que tem um tripé lá, né? Não é só geração de renda, de forma sustentável, protegendo, tem o meio ambiente, e tem também a questão da democracia. Não adianta você pode gerar renda escravizando pessoas, que é extremamente antidemocrático, autoritário, né? Você se apropriar de outras pessoas de trabalho forçado. Você gera renda, você fica rico. Mas não é essa a ideia de sustentabilidade. Então, sustentabilidade é democracia, geração de renda, né, para as pessoas mais pobres ascenderem socialmente, acessarem os bens da civilização, digamos assim, e respeito ao meio ambiente. O meio ambiente, a própria saúde, e assim vai. Quais foram os fatores que legitimaram, então, o texto traz para o debate, né, do desenvolvimento rural a partir dos anos 90? Então, ele vai destacar 4 fatores principais. Primeiro, a emergência da agricultura familiar no cenário social e político brasileiro, a agricultura familiar enquanto categoria política vai surgir, né? Essa questão que eu já falei antes de você, das lutas da CONTAG, dos sindicatos ligados à agricultura familiar. Então, é luta por crédito, né? Eu quero um subsídio, quero crédito subsidiado, quero uma segurança para eu implantar, porque a minha atividade, ela envolve riscos, né? Imprevisões, às vezes, da própria, eu vou plantar, eu planto trigo, mas dá uma geada e que não produz nada. Ou dá uma chuvarada, ou dá um temporal, como agora está acontecendo muito aí, né? Está acontecendo aqui no sul muito essa questão dos tornados, coisa e tal, destrói plantações, alaga, sei lá o quê. Então, como é que eu vou tem que ter a garantia por parte do Estado nesse sentido. Melhoria de preços. Então, na década de 80 tinha muito isso, e até recentemente até teve um pouco isso. O pessoal que não compensava produzir leite, porque o litro de leite era pago muito, e eles pegavam e jogavam aqueles litros de leite. O repolho passava a grade nos repolhos, porque o preço estava baixo, e aí exigindo, então, do Estado regulamentar nesse sentido. Condições de comercialização, né? O PAA é um exemplo disso. Previdência social rural, a questão da aposentadoria, como a aposentadoria é uma coisa muito importante para os agricultores familiares, ela gera renda, ele consegue, com a aposentadoria, não só se manter, mas também reinvestir na própria produção, às vezes, e gerar mais renda ainda. E aí, ele vai falar, isso foi importante, essas lutas, o pessoal, o Estado, quem fomentou as políticas de desenvolvimento, ouviu isso, mas também ouviu quem? Os pesquisadores foram muito mais importantes, até ele como pesquisador, o Sérgio Schneider vai puxar a sardinha para o lado dele, mas de fato foi isso mesmo, o PRONAF, né, esse termo agricultor familiar só surge a partir principalmente intelectuais que vão dialogar com intelectuais franceses, né, a Maria Nazaré Vanderlei, que é um texto que eu passei para vocês, que é a grande estudiosa do rural, é a guru do rural, o Sérgio Schneider e todos, né, admiro muito ela, né, que é pernambucana, que foi uma estudiosa que ficou muito tempo ali na Unicamp, São Paulo, mas que fez esse intercâmbio Brasil-França. Então, foi uma das que trouxe também o termo, então, agricultura familiar, e aí surge, então, essa elaboração do PRONAF. Então, você começar a perceber, então, que há uma distinção, uma diferenciação. O pequeno agricultor, ele é diferente do grande produtor, e é diferente também do trabalhador, que era chamado de boia fria, o trabalhador rural, o trabalhador que trabalha por dia ou assalariado. Não é a mesma coisa. Então, tem
uma categoria aí que ele não é só uma categoria econômica, nem só social, uma categoria que se organiza, então vira uma categoria política também, que vai ter um projeto, a gente quer um projeto político, e é assim que a gente pensa que deveria ser a sociedade, é assim que a sociedade deve nos tratar, e aí a gente tem que ver, nós somos produtores de alimentos, nós somos e tal, então nós temos nossa importância e a gente vai se posicionar no debate, entendeu? O segundo fator é a ação do Estado no meio rural, então, que vai ajudar nessa questão do desenvolvimento rural também. Reforma agrária, a demanda agrícola familiar, que eu vou falar, e a questão da segurança alimentar também, de manter um mínimo de nutricional para as pessoas que às vezes estão passando fome. Então, aí depois isso vai refletir nas políticas que teve do PT, né, de fome zero e várias outras políticas aí. Então, aqui os dados que eu já falei para vocês antes, do Pronaf, como aumentou os bilhões aí investidos no Pronaf. O terceiro fator foi a mudança no âmbito político ideológico, né? Então, esse debate, talvez, no governo atual, quem venceu mais foi o agronegócio, né? Então, tem essa diferença agricultura familiar versus agronegócio, né? Essa disputa política ideológica. Teve 2 ministérios, inclusive, na época dos governos do PT, né? Era o Ministério, o MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, era mais ligado ao pessoal da reforma agrária e agricultura familiar. O Ministério da Agricultura é mais ligado aos grandes produtores, os exportadores de commodities, digamos assim. Então, isso apareceu, essa própria diferenciação. Agora, no governo Bolsonaro, isso foi, no governo Temer, na verdade, em 2016, foi extinto o Ministério do Desenvolvimento Agrário, e agora no governo Bolsonaro parece ter mais, não sei como é que está essa política, mas mantém-se políticas para a agricultura familiar ainda, como eu falei para vocês, o montante de recursos também não é pouco, né, 33 bilhões é bastante, mas não tem uma pasta destinada ao pessoal da assentamentos, uma pasta, um ministério para assentamentos e para agricultura familiar específica. Fator que contribui para o debate sobre desenvolvimento rural, a sustentabilidade ambiental, é um quarto fator, e que vai fazer a crítica radical à Revolução Verde, que é essa questão só de vender venenos, vender trator, equipamentos agrícolas, e sem pensar na condição do pequeno agricultor, que vai se endividar e vai, aquilo ali que foi falado antes, né, vai sofrer o êxodo rural, vai para a cidade. E a questão dos ativistas ligados a movimentos ecológicos, mais os estudiosos que veem a noção de sustentabilidade não só como teoria, mas como um modelo de desenvolvimento. Qual o modelo que a gente quer de desenvolvimento? Devastar, plantar, criar gado, meter fogo na Amazônia e para avançar latifúndios de criação de gado, ou a gente quer manter a preservação da natureza e valorizar ribeirinhos, valorizar indígenas, agricultores familiares diversos que sobrevivem daquele ecossistema, né, daquela biodiversidade, e vão pagar para aqueles caras, que aí tem também do novo rural, que a gente está vendo debate, também tem aqueles caras que recebem créditos, tem o chamado crédito carbono, mas tem também bolsas, às vezes, verdes, né, até tinha umas linhas de políticas públicas nesse sentido, nos governos, que é pagar para a pessoa preservar o meio ambiente, o agricultor nesse sentido. Que seria, então, os debates sobre desenvolvimento rural sustentável, que é o tema da pós do IFSC, né? A pós é desenvolvimento rural sustentável. Então, como é importante, né, vocês se apropriarem disso aí. Então, seria isso, pessoal. Tem mais alguns slides que eu deixo para a aula que vem, e aí a atividade seria essa, tá? Então, vai ficar gravada essa aula, depois vocês retomem ali no vídeo essa atividade, que seria o exercício. Na próxima aula, vocês fazerem, então, quais são as dificuldades para o desenvolvimento rural, os limites e bloqueios. 2, os riscos para a reprodução social da agricultura familiar, pensando a realidade local, tá, pessoal? Pensando o desenvolvimento rural regional ou local. Vou colocar aqui, regional ou local de vocês. Alguns já falaram algumas coisas, vocês vão falar ali, né? Vão identificar essas coisas. Então, identificar as dificuldades, os riscos para a agricultura familiar, as potencialidades, quais as possibilidades que pode gerar renda e sustentabilidade, pensando na realidade local. E 4, soluções, propostas viáveis de desenvolvimento rural para a região
e para a localidade, então, que vocês estão pensando aí, que seria a realidade de vocês. Ah, mas eu moro na cidade, então pense, não precisa vocês saírem conversar com os agricultores, não é isso não, porque está em pandemia. Se proteger da saúde, mas pesquisar na internet, outros meios, conversar virtualmente com as pessoas, ou se puder, ou mesmo vocês refletirem, né, sobre o que vocês conhecem, nesse sentido aí, atendendo esses 4 pontos. E aí a gente debate o que vocês trouxerem, junto com o restante do texto, a aula que vem. Beleza? Professor? Oi, fale. Aquele trabalho anterior sobre as imagens lá, que era para a gente registrar uma foto lá, se não me engano, alguma coisa da rural lá, agora não me lembro o tema certinho. Sim, é o projeto de extensão, né, nosso, né, isso. Ele... Tá de pé, isso aí? Tá de pé ainda, é para setembro, daí a foto vocês têm que fazer em grupo, né, eu falei que era para fazer grupo de quarteto, né, 2 fotos por quarteto, então seria uma foto por dupla, digamos assim, e aí vocês têm que me enviar essa foto, deixa eu ver a data que eu coloquei aqui no plano, a data seria dia 2 de setembro, tá? Vocês vão enviar para mim. E no dia 2 de setembro a gente faz uma avaliação, uma atividade avaliativa aí sobre desenvolvimento rural e outras coisas aí. Tá bom? Beleza. Beleza, então vou parar aqui. Vocês, então, ficam com essa atividade para fazer, essas 4 itenzinhos aí, pensar. Claro que uma coisa pode estar misturada com a outra, quando vocês forem refletir sobre isso. Então, por exemplo, se o Bruno está no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul, ele vai refletir sobre a realidade dele. Alguém está em São Paulo, refletir sobre a realidade dele lá. Alguém está em Rio Grande do Sul, sei lá onde, ou em Santa Catarina, está numa comunidade em Canoinhas, mais... A realidade da própria comunidade. A realidade ali é mais plantio de fumo. Os caras não é um desenvolvimento legal, sustentável, que traz bem-estar social e que traga, digamos assim, melhoria. Como que não, professor? Bem-estar social. E a festa dos colonos? Fala, Sandro. Pô, tem a festa do colono ali, do fumo, pensa num festão que dá, professor. E pena na polacada feliz da vida. Então, esse é um exemplo. Como é que você vai pegar esse exemplo aí de uma festa no colono e tal, e poderia gerar mais renda a partir disso, né? É claro que eles estão com o dinheiro do fumo, mas aí o dinheiro do fumo é sustentável. Quando você vê sustentável, as 2 coisas, é qualidade de vida envolve saúde, bem-estar e tal, então vejo 2 coisas, bem-estar social e qualidade de vida. A prática dos agricultores familiares da região de vocês envolve isso? E se não envolve vocês como futuros técnicos, como é que vocês vão pensar para tentar soluções, resolver essas questões aí? Mas daí eu não posso dar ideia, porque daí eu vou tirar meu projeto de vida para frente, então... Não, que é isso? Não, mas eu só... Você acha que se a ideia for boa, os outros copiam, e depois você vai dar palestra sobre a tua ideia, né? Entendeu? Não, sim. Bom, diga lá. Eu digo um pouco aqui do fumo, que não traz o bem-estar, é porque o pessoal faz errado, não tem. Tem IPI, tu vai ver, tu passa aí na região, tu vai ver o cara passando Roundup de chinelo de calção. Antes, na parte do meu avô ali, não tinha, veio o primeiro que era para matar bichinho, sabe? Era inseticida. Sim. Foi o primeiro, mas depois de muitos anos, o vô já estava aposentado. Aí não plantava mais fumo. Aí quem que sofreu, vai dizer essa parte que pegou o começo da chegada dos inseticidas, do defensivo, herbicida e tal, até agora, tipo assim, a nova juventude. Só que a juventude não está mais aqui, já está indo embora, ninguém fica na roça. O êxodo já sai daqui, se forma técnica agrícola e vai embora. Vai para outra questão. Aí não traz desenvolvimento daqui porque não tem política, sabe? Aqui é aquela ideia que, tendo estrada boa, tá feliz da vida, sendo que a obrigação do poder público e de coisa tem que fazer isso que a gente tá pagando para isso. Aí só investe em estrada e carro da saúde para levar o pessoal que tá doente, mas não investe numa... A IPAGRE aqui, na verdade,
é precário, eu acho que, eu não sei por que estão ali, na verdade, porque eu não vejo nenhum projeto deles, não vejo nada para ajudar o agricultor, e fica na mercê da mão do pessoal vamos dizer, das indústrias de fumo. Fica só nisso. E daí o que os caras querem? Continue plantando fumo. Aí fica aquele ciclo, até sair todo mundo, os outros comprar as terras e virar tudo em soja e coisa. Vai virar isso. Então, esse que você já está falando aí, você já está identificando já da atividade aí que eu passei para você, né? Alguns dos problemas. Isso já está feito, já. É só passar para o papel, já. Você não precisa nem pensar muito. É só passar para o papel, exatamente. Então, um dos limites que se identificou e que tem no texto que a gente abordou ali, que fala, um dos autores ele fala, a baixa escolarização, né? Esse é um dos limites, né? Porque às vezes para você passar um veneno, você tem que ler a receita ali, né? Tem que saber o uso do EPI, às vezes você tem que ter um mínimo de ler, ser alfabetizado nesse sentido, coisa e tal. Então tem vários problemas, a questão do jovem rural, né, sair da pequena propriedade, porque às vezes tem a família de 3, 4 filhos, 5 filhos, e aí um 1 hectare. Como é que os caras vão sustentar? Você vai dividir esse 1 hectare por 5 filhos, 4 filhos? Então, são os limites do bloqueio fundiário. Então, tem vários limites que você pode estar pensando aí e identificando, e aí as soluções, quais seriam as possíveis soluções para melhorar. E aí, nisso, vocês podem pensar várias alternativas aí, usando, inclusive, questões aí macro, né, de políticas, às vezes, de Estado, até questões mais micro de iniciativa, como foi falado antes, acho que a Denise que falou, né, ligado ao agricultor como se fosse um empreendedor, que tenha capacidade de inovação, cara que inventiva, né, e usar esse lance também que também no texto traz da questão das redes sociotécnicas, da questão da solidariedade, da reciprocidade, o lance da festa do Colombo que se fala é um pouco isso aí também, né, essas redes, essas questões de vizinhança, de capital social mesmo, né, e que você pode ter um diferencial nesse sentido, né, trazendo o lance étnico também, de cultura, de valores, e que vai refletir em produtos artesanais, em comidas típicas e várias outras coisas, e que podem estar trazendo aí uma qualidade de vida muito melhor. Então, se pensar aquela realidade ali daquela região ali bem turística ali, né, da Serra ali, gaúcha, né, os caras eram subordinados às agroindústrias, né, os colonos. Tem um livro do José Vicente de Tavares, que é um sociólogo, que é chamado Colonos do Vinho. Ele falava da subordinação do trabalho dos colonos para as vinícolas. E como hoje em dia eles têm avançado nesse sentido, aumentado a autonomia e aumentado a qualidade de vida. Então, você vai lá visitar os caras, eles têm ali sobrados, né, casas boas, qualidade de vida extremamente boa e vivendo no mundo rural. É isso aí, pessoal. Então, a aula foi isso, e Santa Terezinha é um país sem corona aqui. Tá certo. É isso aí, então, né? Por enquanto não tem corona aí, então tá bom, né? Valeu, até a próxima, um abraço, a gente se encontra aí. Valeu, vou acabar aqui. Tchau, tchau.